Olá pessoal do nosso podcast Sou Natural, Sou Real. Hoje nós estamos com um convidado aqui ilustre, Dr. Mauro Brito. Dr. Mauro Brito, ele é um psicólogo do esporte, ele trabalha ali na Unifesp, me convidou para o mestrado dele, fizemos um trabalho muito bacana, direcionado exatamente para o bodybuilding, para o fisiculturismo, para a vigorexia, enfim. Eu gostaria que o Dr. Mauro se apresentasse, colocasse o currículo dele aí para vocês entenderem e saberem com quem que vocês vão estar escutando e depois conversando justamente aí nos nossos comentários. Depois vocês passam para eles no final do nosso podcast. E outra coisa, não esquecem de se inscreverem aí no nosso podcast, no nosso canal, né, do Natural Bodybuilding e Fitness Brasil. E clica ali no sininho, tá? E compartilhe, né, para todo mundo que se interessa pelo Natural Bodybuilding Fitness Brasil e NBA Brasil. Dr. Mauro, por favor, se apresente. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Estar aqui para a gente conversar um pouco sobre questões bem importantes. O meu nome é Mauro Brito, eu sou psicólogo clínico bariátrico do esporte, né? Também trabalho na equipe transdisciplinar do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício da Unifesp, sou membro do COESAS, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E como o Marcelo disse, eu desenvolvi o meu mestrado em Ciência da Saúde aplicada ao esporte e atividade física. E o tema foi análise e adesão ao atendimento psicológico a pacientes frequentadores de academia da cidade de São Paulo, com características de dismorfia muscular e usuários de esteroide anabolizante. Doutor Mauro, e também coloca aí para o pessoal, você foi atleta de vôlei, né? Fui atleta de vôlei, né? Joguei bastante tempo, federado, e em Minas Gerais, né? Joguei bastante tempo no voleibol. Bom, então vocês sabem que vocês vão estar aí conversando, escutando aí toda a nossa conversa com um atleta também, você que quer ser atleta, natural bodybuilding, você que já é atleta, e é praticante também aí dentro desse nosso universo aí do fitness, do bodybuilding. Então, fiquem tranquilos e vocês estão seguros aí naquilo que o doutor vai estar falando com a gente, tá bom? Vamos lá, doutor. Vamos na primeira pergunta, né, que todo mundo faz pra gente, em relação aos efeitos colaterais do uso de anabolizante esteroide no cérebro da pessoa que está usando. O que acontece no cérebro quando a pessoa usa anabolizante esteroide? Marcelo, os riscos do sistema cardiovascular, hepático e endócrino, eles são mais conhecidos, né? Mas pouco se fala sobre a alteração do comportamento, onde o indivíduo tem depressão, né? Provoca depressão, ansiedade, né? Aumento da agressividade e também tem insônia, né? Alguns falam, muitos relatam que ficam mais impacientes, com menos tolerância à frustração, né? Com mais tendência a reagir fisicamente a situações de estresse, né? E tem aqueles também que têm ideação suicida e comportamento sexual de risco. Então a gente pode, lógico, analisando esse indivíduo, né, que usa o anabolizante esteroide, principalmente a testosterona, lógico que ela vai influenciar diretamente na agressividade. Então, se uma pessoa é mais agressiva, se ela é agressiva naturalmente, isso vai sobressair mais ainda. Com certeza. E também a parte da sexualidade que você falou agora, eu falei assim, putz. Então, por exemplo, se essa pessoa, ela, lógico, vai subir a libido dela por causa da testosterona, ela já tem um comportamento mais, digo nem agressivo, mas com uma tendência, né, a parte sexual, né, a apetite sexual e tudo mais, também vai aflorar. Exatamente, tem a tendência a não se cuidar, a não se proteger. Então já tem um risco a mais, né? Então essa moçada que vai para uma balada, né, que usa o esteroide e tudo mais, dentro daquele ambiente, então ele não vai se cuidar, ele não vai se proteger, não vai... Isso eu estou falando na parte sexual. Aí também na agressividade, né? Aí vai sobressair mais ainda, né? Principalmente porque também tem a bebida, que a bebida potencializa, a bebida tira a tua timidez,
né? Então a gente vai ver que muitos desses usuários, eles vão por um caminho porque tem dores existenciais, tem uma série de coisas, tem baixa autoestima, e a bebida dá toda essa potencialização. Legal. Vamos lá, esse final aí dessa pergunta que você colocou sobre autoestima, né? Baixo autoestima, vem nessa pergunta que eu vou te falar, vou fazer. Em relação a essa pessoa, o que leva essa pessoa a escolher o uso da anabolizante esteroide? Qual é esse caminho que leva essa pessoa, né, esse usuário, a ir para o anabolizante esteroide? Tirando aquelas pessoas que usam para indicação, né, indicação médica, para determinados fins, tem um indivíduo que ele usa para melhora do esporte, do desempenho esportivo, para ganho de massa muscular e também para redução da gordura, né? A mente desse usuário, ela geralmente ele lida com uma baixa autoestima, né? Dificuldade de aceitação, principalmente em grupo, né? Então, o esteroide anabolizante, ele provoca, né? Ele é quase que uma necessidade de um problema de ordem psicológica emocional, né? O uso dele. Então, tem assim, tem um anseio, o atleta ou o indivíduo, ele tem um anseio de se colocar num grupo. Então, a porta para que ele possa entrar nesse grupo, se é usar o esteroide, ele vai usar para ser aceito. Tá, como a gente fala, né? O corpo vai onde o cérebro manda ele ir. Então, você colocando dessa maneira, né? Lógico, a gente está falando ali do ambiente de academia e hoje os meninos, né? Não só hoje, mas há muito tempo, a gente vê, né? Aqueles adolescentes entrando na academia, mais fraquinho com esse problema de baixa autoestima, aí chega lá o outro é mais forte, aí começa a olhar ele meio torto, dar risada e tudo mais, e até mesmo os amigos, e acabam aliciando até mesmo para não tem problema nenhum, pode tomar. Você vai ter um desempenho maior não só no treinamento, mas você vai ficar maior e tudo mais, né? E a gente leva nesse lado, né? Parece que essa pessoa, infelizmente, como você falou, tem algumas coisas que, lógico, é muito mais complexo do que a gente falar apenas da baixa autoestima, tem um porquê disso. Mas é muito louco, porque a gente vê o corpo, né? Que a gente está falando de estética, corpo ele mais fraco, parece que o cérebro também é mais fraco. Ele tem uma tendência a ser mais aliciado em cima disso e aceitar, né? No anseio de eliminar essa angústia, né, que ele sente, então a pessoa, o que ela faz? Ela vê no ideal desse corpo ditado socialmente, como a gente disse, a chance de ser aceito. Ainda mais hoje nas mídias sociais que a gente só vê isso em relação ao corpo malhado, corpo seco, corpo grande e tudo mais. É bem complicado e você que está escutando aí, né, e até mesmo os pais, né, eu acho que tem que prestar atenção naquilo que o filho mesmo está trazendo para casa, né, no ambiente que ele vive junto com os pais. O pai tem que observar algumas coisas que o filho está trazendo até em atitudes dentro da casa que ele pode estar tomando ou está querendo tomar, né? Algumas atitudes que ele traz para dentro de casa, como, por exemplo, ser mais agressivo, sem intolerância, né? E aí fisicamente a gente vê o cara ficando mais inchado, aí vem uma série de efeitos colaterais mais físicos. O que a gente está tratando aqui é mais mental. Geralmente acontece muito isso na adolescência, né? Então, quando os pais eles têm uma convivência com os filhos, eles vão vendo essa mudança de comportamento, né? Porque a adolescência é um período mesmo de rebeldia, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, para os pais que vão levar os filhos, bom, se o teu filho não dá problema na adolescência, é porque ele tem algum problema, né? Agora, o que é importante a gente entender? Entender quais são os fatores formativos. Eu falo isso sempre nas minhas aulas. Quais são os fatores formativos que influenciam a personalidade do indivíduo? Então, ele tem a genética, o genético hereditário, ele tem o geossocial, que é um lugar onde você influencia e você é influenciado,
né? E a adolescência é um período onde você quer se enquadrar num grupo, né? Você precisa disso para ser aceito. Tem as influências do tempo, mas tem a vontade do indivíduo, né? O trabalho do psicólogo do esporte é trabalhar nessa psicoeducação, para que ele tenha todos os elementos, né? A gente costuma falar isso na Unifesp. A gente tem uma equipe transdisciplinar que cada profissional ele vai munir não só o atleta, mas como as pessoas em geral, nas palestras que nós damos, os praticantes, porque cada um vai ter que ter, assim, olha, vai ter que saber dar os elementos para a pessoa ter uma boa escolha. Então, eu vou falar de uma psicoeducação, eu vou falar dos efeitos colaterais, principalmente psicológicos, e a pessoa vai escolher, que é o quarto fator formativo que influencia o ser humano, a vontade. Não, legal. Para que ele tenha uma boa escolha. Você está falando isso, a gente já vai agora discorrer sobre isso, que a gente estava até conversando aqui há um pouco tempo atrás, falar exatamente isso. O que a gente está falando é sobre, basicamente, o praticante. Lógico, a gente tem um atleta. Preste atenção aí nos nossos avisos no Instagram, né? Tanto na INBA Brasil, na NBF Brasil, mas também na Ítalo, no canal da Ítalo, e também, com certeza, no site do Dr. Mauro. O Dr. Mauro ele desenvolveu agora um curso, um módulo específico para o atleta natural bodybuilding, né, na parte de treinamento mental. Isso é muito importante para esse atleta que, principalmente aqui no Brasil, que estão começando a treinar, começando a se preparar para um campeonato, para o natural bodybuilding é muito importante o treinamento mental durante a sua preparação. Isso é uma coisa. Para o praticante, eu perguntei para o doutor lá fora do estúdio, né? Esse menino, 14, 15, 16 anos, que está na adolescência, que está com a testosterona já com uma produção alta, que tem que aproveitar isso, principalmente na musculação, né? Nessa prática da musculação, do fisiculturismo, que gosta, né? de ter essa atividade física, como é que ele pode estar se blindando dentro desse ambiente das academias que os pais acham que é um ambiente saudável, um ambiente que está protegido até mesmo de pessoas que venham a oferecer anabolizante esteroide, e não é o caso. A gente sabe que a realidade é outra. Como é que esse menino ou essa menina ela pode estar se blindando, né, em relação à parte mental dela, não só o corpo estar forte, né, estar bem preparado, mas também a parte mental, para ela conseguir estar blindada, não apenas ali dentro da academia, mas também sobre as mídias sociais, né? Você tem um programa, né? Você faz esse trabalho com seus pacientes, que é o treinamento mental em relação à prática da atividade física. Como é que funciona? Funciona como uma psicoeducação, como um treinamento mental. O principal objetivo é que o indivíduo ele possa se conhecer. Quando você se conhece, sabe das suas dores, dúvidas e angústias, quando você trabalha as tuas questões, né, tem uma mudança química no cérebro. Eu costumo sempre dizer que tem um estudo do Pérez que ele fala, né, quando você fala das suas dores, dúvidas e angústias, a estrutura físico-química do teu cérebro muda. Então, desabafar faz com que o cérebro mude estruturalmente e quimicamente. Né? Então, o paciente ou o atleta, ele precisa se conhecer. Ele precisa conhecer, nós precisamos trabalhar as suas angústias, as suas dificuldades, as suas dores existenciais, para que ele saiba o seu limite. Quando ele sabe do limite dele, ele vai poder fazer boas escolhas. Aí ele não vai entrar nisso, porque você, como eu te falei, dá a respeito da psicoeducação. Você vai dar todos os elementos e todas as consequências, ele vai saber disso. Porque o que acontece geralmente quando o indivíduo vai para uma academia? Ele é assediado por um treinador, por alguém que fala, olha, você tem um físico legal, se você potencializasse ele, né, você não vai mudar mais que isso se você treinar só naturalmente. Não é assim? Né? O limite, como você falou, né? A gente costuma falar sobre autovisualização anatômica e tudo mais. É você reconhecer, né, ter essa disciplina de se olhar, estou falando fisicamente, né, aquela pessoa que quer competir, o natural bodybuilding e tudo mais. Quais são as suas falhas dentro da categoria que você
quer entrar e que você pode se enquadrar, né? E aí a gente costuma falar sobre esse treinamento mental, porque dentro do treinamento físico, você tem que estar focado e tem que estar mentalizando aquela musculatura que você está treinando, tá? Isso não é baboseira, não adianta você ficar lá olhando, né, os marombos, faca na caveira, tem que levantar tanto de peso. Não é assim que funciona o corpo humano, né? Como a gente falou aqui, o cérebro, ele comanda o seu corpo, até mesmo para o desenvolvimento muscular, né? Não, estamos falando aqui sobre o fisiculturismo, sobre a musculação. É a mesma coisa um corredor, um jogador de vôlei. Se você olhar aquela rede daquela altura e falar, meu, nunca vou conseguir saltar e chegar no ponto para dar uma cortada, você não vai chegar. Então existe um treinamento mental. O Natural Bodybuilding é mais ainda. E o trabalho que o Mauro fez em relação até mesmo a vigorexia é exatamente isso. Como que você se enxerga em relação àquilo que você quer construir em você mesmo. Onde você quer chegar. Né? Então você tem que... quais são os anseios daquele atleta, daquele frequentador de academia? Porque aí você vai mostrar para eles quais são os limites, aonde ele pode chegar, né? E quais são as ferramentas que ele vai usar. Ó, presta atenção, nesse curso dele, nesse módulo, fala exatamente isso. Tá? Você atleta, você futuro atleta, em cada parte de treinamento, em cada sessão de treinamento, ele está falando, né, naquele tempo de treinamento, o que você vai ter que estar treinando mentalmente, porque não é só a parte física, é a parte nutricional, como que você lida com aquele alimento, quantidade calórica, que isso influencia muito no seu treinamento, como que você vai fazer esse treinamento. Então isso vai ser bem bacana, tá? Bom, doutor, vamos lá, outra pergunta, e eu vou dar um exemplo para mim, para você, sobre a minha vida, do que aconteceu. Eu tenho uma experiência lá atrás, né, como atleta, usando anabolizante esteroide, até mesmo com uma pessoa que chegou a vender anabolizante esteroide quase como um drug dealer, quer dizer, um drug dealer. E a minha sensação que eu tinha na época era que não teria nenhum problema, não só o uso, mas também vender. Então, eu estava já nesse submundo, já estava num limbo que a pessoa não percebe. É como se fosse um usuário de outras drogas, né? Cheirando cocaína, usando outras drogas e até vendendo para o próprio consumo, né? Para ter dinheiro para o próprio consumo. O esteroide anabolizante, ele tem esse perfil também, como que a pessoa e tem essa potência, isso eu te pergunto, da pessoa ficar dependente ao esteroide anabolizante e se eu posso fazer esse paralelo em relação às outras drogas. Marcelo, como todo vício, né, a dependência é uma consequência de uma ação errada, de uma escolha errada, né? Então, a pessoa, ela fica apegada àquela sensação de vigor físico, né, ao aumento do desempenho e a possibilidade de perder isso, né, faz com que a pessoa... o indivíduo ele vai voltar à realidade dele. Então ele não quer. Por isso que ele continua. Né? Porque ele não vai conseguir aquele êxtase, todo aquele vigor, sem a droga, sem o esteroide. A gente tem exemplos, né? Principalmente nesse tempo que a gente passou da pandemia, né? Fechou tudo, as academias não estavam abertas, e pessoas entraram em contato com a gente, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, você que deseja entrar no nosso grupo do Natural Bodybuilding, né, e Fitness Brasil, ali tem vários atletas e praticantes do Natural Bodybuilding, já estamos quase com 200 pessoas ali dentro, meninos, meninas, o Dr. Mauro também está lá, ele dá esse apoio a todos nós, e entrou uma pessoa, né, um atleta que usava anabolizante esteroide, e entrou em contato com a gente porque ele estava sem treinar e sem o uso do anabolizante esteroide. A gente percebeu que esse estado que ele estava, já estava num estado muito depressivo. Ele falou que estava deprimido por não usar o anabolizante esteroide, ele não conseguia comprar. Ele também estava desempregado porque ele perdeu o emprego na pandemia, não conseguia treinar, enfim, juntou uma série de coisas, onde a gente viu, foi passado para o Dr. Mauro
né? E ele identificou exatamente isso. Um dos efeitos que essa pessoa tem e desse usuário tem é logo quando ele para a tomar, né? E o pior, né? Essas pessoas que estão hoje na internet, que fazem apologia ao uso e tudo mais, né? Que eles acham que eles são os experts, como fazer os ciclos e tudo mais, já falam da terapia pós-ciclo, né? Que aí tem o problema, porque aí você vai repor tudo aquilo que você teve de consequências do uso anabolizante esteroide. Enfim, você entra, como eu falei, num limbo que você não consegue sair. Mas um dos problemas que a gente viu é exatamente isso. A pessoa ela entra numa depressão profunda, que não está mais usando, ela resolve parar, e aí o que acontece? Aí é isso que você falou, né? Que aí ela quer voltar, o problema é esse, que aí ela está suscetível a voltar a usar e às vezes até mais quantidade ainda, né? É porque quando você para o uso, né, então a testosterona ele tem uma baixa e é semelhante à depressão, né? Então o paciente ele precisa tratar disso, né? Ele quer melhorar isso. Então por isso é que tem essa... E também tem uma outra coisa, Marcelo, que é muito importante a gente tratar dessa questão da dependência também. Quando você vê a história do atleta, você vê várias dores existenciais, né? A gente tem uma linha que diz, olha, o nosso cérebro, a ciência, né, fala, nosso cérebro, ele é formado através de um processo paralelo que se chama mielinização, que isso acontece quando? Acontece na nossa primeira infância, na nossa primeira idade, até os 5 anos de idade. Mas depois você vai ter dores existenciais. Só que nesse primeiro momento você tem muitas dores que vão fazer com que você, se você não trabalhar aquilo, vão fazer com que você use. Uma das razões do indivíduo usar o esteroide anabolizante é que às vezes ele foi um menino fraquinho na escola, sabe? Ele foi chamado de franguinho, ele brigava e não conseguia resolver as suas questões, e ele leva essas dores existenciais e depois ele vê no esteroide uma possibilidade dele ser um cara forte e ninguém vai mexer com ele. Entende? A maioria, a história, a maioria dos usuários é exatamente isso. Doutor Mauro, você tem alguma história dentro desse trabalho que você fez no seu mestrado e tudo mais, né, com alguns pacientes? Qual foi uma história que mais assim, te impressionou, né, em relação a todos os seus pacientes? E eu quero que você também conte aquela história da revista, né, daquela pesquisa que fizeram, da Sports Illustrated, né, que é muito bacana. E aí você fecha com essa história e já vão fazer o convite para vocês fazerem o curso dele, para vocês entenderem cada etapa da sua preparação para uma competição de natural bodybuilding, em cada etapa, o que você tem que fazer, não apenas o seu treinamento físico, mas seu treinamento mental. Então conta aí uma história aí cabulosa para o pessoal. Bom, em relação a uma história, uma atleta grande já, ele foi nas nossas pesquisas, né? E depois de umas 10 sessões, né, que teve um dia de um confronto, a gente conversar um pouco, e ele estava mais aberto à sessão. E ele disse que assim, ele entendia que ele usava esteroide anabolizante porque quando ele era garoto, ele viu o tio dele, né, tendo uma crise, né? E aí os pais não conseguiram segurar o tio. E ele também não conseguia. E ele tinha uma relação afetiva muito forte com o tio. Mas essa crise foi uma crise o quê? Foi uma crise... O tio dele era adicto ao alcoolismo. Ah, tá. Né? Era Então, e aí ele ficou muito mal com aquilo e ele cresceu pensando que um dia ele ia ter condições de poder ter forças para aquilo. Porque naquele momento ele não pôde segurar o tio. E quando ele contou isso, ele contou chorando, assim, né? Foi um momento interessante, porque ele contou e ele falou, olha, doutor, é a primeira vez que eu consigo admitir isso. Então ele achava que ele foi fraco naquele momento. Naquele momento. E o que estimulou, Então o que estimulou ele a buscar isso, agora hoje eu sou forte, e o tio dele já era velhinho já. Ele cresceu, só que como ele não trabalhou isso lá atrás,
ele trouxe isso para todos os estágios existenciais dele. Entendi. E em relação a essa pesquisa, né, que eu estou pedindo para o Dr. Mauro falar, é para você prestar atenção como que funciona a mente do ser humano em relação ao uso de alguma substância que possa levar vantagem para a vida dele, e vocês vão entender em relação não só à vantagem física, mas a vantagem social e financeira. Por favor. Teve uma pesquisa da Sport Illustrated de, acho que no ano de 77, que eles faziam uma pergunta para atletas de várias categorias, né? Não só bodybuilder. Então, de várias categorias. Você tomaria uma substância proibida que vai melhorar o teu desempenho, você não vai ser pego e você vai ganhar todas as competições. Eram 192 atletas de diferentes modalidades. 98% dos atletas disseram que tomaria. Agora, depois eles fizeram uma outra pesquisa. Aliás, com esses mesmos atletas, tinha uma outra pergunta. Você tomaria uma substância proibida que vai melhorar o teu desempenho, você não vai ser pego, só que depois de 5 anos você vai morrer sob o efeito colateral dessa substância. Pasmem, mais da metade dos atletas disseram que tomaria, mesmo morrendo depois de 5 anos. Sabendo que iria morrer. Mesmo sabendo. A conclusão que eu tirei, aí depois o doutor vai falar e você deve estar pensando aí, né? Nos dias de hoje a gente vê essas perguntas, que isso foi em 77. 77. E é mais atual ainda hoje. Sim. Então você olha hoje, dentro das mídias sociais, dentro daquilo que a gente está relatando, né, dentro das academias e tudo mais, é que essa pessoa, mesmo sabendo que ela vai morrer daqui 5 anos, não interessa para ela os frutos que ela, entre aspas, ela vai tirar agora, no momento. Se ela vai ter mais likes, que ela vai ter mais seguidores e o quanto que ela vai receber das empresas em relação a todos aqueles seguidores, o influencer e tudo mais que ele possa ter, não interessa. É como eu já escutei, né, o Mauro também já escutou, infelizmente, algumas pessoas ignorantes, eu falando ignorantes pela falta de conhecimento, que falam para mim, não interessa, eu tomo, o que interessa é o tamanho do meu caixão e o peso do meu caixão. Então, existe uma ignorância muito grande e nós estamos aqui justamente para falar a verdade para vocês. Né? Existem esses influencers que falam de uma maneira bonita, técnica e tudo mais, que estão levando muitos jovens a usar e estão tendo, e ninguém conta aquilo que esses jovens já há algum tempo estão tomando e os efeitos colaterais estão tendo. Então a gente vê a parte social, de aceitação, né? A parte financeira e que isso não está importando. Tem uma coisa importante que eu queria dizer também, eu queria falar sobre o Bomba Tô Fora, que é um trabalho de educação, de informação a usuários, ex-usuários e pessoas que querem usar esteroide anabolizante, que às vezes são aliciadas ou são convidadas pelos drug dealers, né, da vida. O nosso trabalho, ele é um trabalho coordenado pelo Dr. Clayton Macedo e pela doutora Andréa Fioretti. Esses são os dois que idealizaram esse trabalho. Só que muitas pessoas entendem errado, porque o nosso trabalho não é um caça às bruxas. Nós somos uma equipe transdisciplinar que nós vamos dar todas as informações, cada um na sua área, para que o indivíduo faça uma boa escolha. Porque a maioria das pessoas que chegam no nosso consultório, que chegam com questões, com problemas, né, decorrente do uso de esteroides anabolizantes, eles não têm noção, eles não têm consciência do perigo que eles estão passando. Você entende? Essa que é a questão. Então, nós não estamos aqui, eu principalmente estou aqui na condição de falar com essas pessoas que vão entrar nessa onda sem ter conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, fica muito mais fácil. Essa entrevista da Sport Illustrated, ela mostra que o indivíduo ele vai, se ele tiver vontade, ele vai. Você entende? Agora, tem muitas pessoas que não têm nenhuma noção. Então, o nosso trabalho é esse. Você vai lá, você vai ter todas as informações
para a sua boa escolha. Você entende? Então, nós não é um grupo de preconceituoso, nós acolhemos as pessoas. Se o indivíduo ele quer ter uma mudança, ele quer informação, se o problema dele se o problema dele é parar de usar, aí esse problema é nosso, é uma responsabilidade nossa. Nós queremos ajudá-lo. Então é muito importante saber. Então você entra no site www.bombatofora.com.br e ali vão ter as informações, né? Vão ter vários vídeos, vários relatos, né? E você vai poder conhecer um pouco mais também dos idealizadores, Dr. Clayton e Dr. André Fioretti, e toda a equipe do Bomba Fora. Pessoal, só uma correção, essa entrevista, esse teste que fizeram, né, esse estudo da Sports Illustrated foi em 1997. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, procurar no Google, depois vocês dão uma olhada. A gente vai fazer um encerramento aqui. Gostaria de agradecer ao Dr. Mauro Brito. A Bomba Fora está nos apoiando também na nossa federação. O Dr. Clayton é assim absurdamente sempre prestativo para a gente, né? E eu gostaria de que vocês, né, repassassem, né, essa nossa entrevista para o máximo de pessoas que vocês puderem, para os pais, para familiares, para eles entenderem o que acontece. Não se esqueça que vai entrar o curso do Dr. Mauro, isso é muito importante para todos, não apenas os atletas, mas os praticantes, isso é muito bacana, vocês vão se surpreender, né, como que a mente pode estar levando você para um sucesso no seu treinamento. Sou natural, sou real. Abraço, pessoal.